Olá, hello guys. Today our class will be short, just a review for the final English evolution. The content of the review will be from Unit 7, where you're talking about literature in a general way, and we will also deal with the biography of Franz Kafka. Ok? Bom dia, boa tarde aos que estudam à tarde. Hoje a nossa aula vai ser uma aula mais curta, onde nós vamos fazer uma revisão para a avaliação final de inglês. O conteúdo da avaliação será o conteúdo da unidade 7, onde nós falaremos um pouco sobre a literatura, né? Nós já fizemos isso, falamos um pouco sobre os gêneros literários e também vamos falar especificamente sobre a biografia de Franz Kafka, que foi o tema da aula da semana passada. Certo? Para vocês verem com mais detalhe esse tema sobre a biografia do Franz Kafka, vocês devem acessar o vídeo da aula passada. Here is our Unit 7, certo? Aqui é a nossa unidade 7. E vocês vão necessitar estudar essa unidade, tá bom? Nós tratamos um pouquinho aqui no Let's Start sobre gênero literário. Vocês fizeram entrevista com os colegas, onde vocês perguntaram a respeito do tipo de gênero literário que cada um gostava, certo? Então, nós vamos tratar sobre isso na avaliação, certo? Então, vocês devem estudar essa página aqui, 114, página 114, e página 115, 115. Certo? Esse texto do Franz Kafka, ele foi tratado na aula passada. Eu vou mudar aqui o arquivo para ficar melhor, eu tenho ele copiado em outro arquivo. E eu vou voltar a tratar dele com vocês. Uma rápida revisão. Então, gente, esse é o nosso personagem, é o nosso autor. E nós vimos esse slide, certo? Onde eu pergunto a vocês who is he, quem ele é. Ele é Franz Kafka. Eu pergunto se vocês o conhecem. E aí a gente vai identificar todas essas informações aí na página 115, onde nós vamos discovered about him. Nós vamos descobrir sobre ele, certo? Quem era o Franz Kafka? Ele nasceu, he was born, gravem bem essas palavras, certo? Nascer em inglês é born, né? Então, como já foi um fato passado, eu vou usar o passado do verbo to be. Então, he was born, onde? Em Praga, na Áustria-Húngara, em 3 de julho de 1883. He died. Ele morreu, né? Quando foi que ele morreu? Em 3 de junho de 1924. Tipo de gênero literário que ele escrevia? Literatura, ficção, filosofia e contos. Ele foi um dos maiores escritores de ficção do século XX. Nasceu em uma família judia, de língua alemã, de classe média, em Praga. O seu corpo único de escrita, ou seja, a sua forma única de escrever, não foi achado por completo, né? Todos os seus livros escritos, todas as suas cartas, todas as suas todos os seus livros de literatura, de ficção, filosofia e contos, eles não foram achados por completo. O corpo de escrita dele está incompleto porque nem todos foram encontrados à época. Então, eles são também considerados os mais influentes da literatura ocidental. Muitos livros, né, escritos, dentre eles os mais famosos, Metamorfose, In the Penal Colony, O Julgamento, O Castelo e América. A primeira língua do Kafka é a língua alemã, certo? Mas ele também era fluente em tcheco e estava aprendendo francês e uma parte da cultura francesa.
um dos seus autores favoritos era o Flaubert. E todos os trabalhos publicados de Kafka, exceto as cartas que ele escreveu em tcheco para Milena Jenska, foram escritas em alemão, que, como eu falei já, né, é a primeira língua dele. Então, pessoal, baseado nesse pequeno resumo, vocês tinham uma atividade para ser feita, muitos não me enviaram, mas a atividade é essa aqui, tá? Então, vocês devem fazer e enviar, porque a atividade vale pontuação para ajudar na avaliação, ok? Então, sobre o Kafka é isso. A nossa aula, ela não vai ser muito longa, porque o que eu quero é que vocês usem o tempo para poderem estudar para a prova na semana que vem, tá? Quem não vai ter tempo para ver o vídeo, pode buscar todas essas informações, tá, que eu repassei para vocês na página 114 e 115. Basicamente é esse o conteúdo da avaliação do terceiro ano, ok? Bom, gente, e sobre os gêneros literários, o que a gente pode cobrar? Por exemplo, quando você tem um tipo de escrita onde lá estão registrados many secrets and stories, né? Secrets, segredos. Que tipo de história é essa? Será que é uma biografia? Será que é um romance? Né? A biography, a novel, a diary, a gente viu, né? Estudamos também sobre diário de Anne Frank, enfim, vários tipos. A chronicle, uma crônica, an article, um artigo, a news, uma notícia. Quando você tem esse tipo de gênero literário, onde eu tenho ali secrets and stories, que seria, né? Então, quando nós temos um registro de uma história que era uma história secreta e que depois de um tempo ela foi descoberta, né? Como é o caso de Anne Frank, a gente tem ali o tipo de gênero diário, tá bom? E no caso de muitos autores, a gente também, por exemplo, autores que escrevem sobre si, certo? Eles escrevem sobre si. Existem biografias, existem as autobiografias. Qual é a diferença entre um e outro? A biografia conta a história de alguém, não necessariamente contada pelo autor da história. E a autobiografia é um autorrelato, certo? Por exemplo, no caso do diário de Anne Frank, a gente tem um caso de autobiografia, tá bom? É um diário, sim, mas também é uma autobiografia. Por exemplo, quando eu tenho lá o registro de uma história de amor, né, que já estou mudando aqui o contexto. Uma história de amor, você pega lá o livro na biblioteca e quando começa a ler, esse livro vai tratar sobre uma história de amor, por exemplo. Que tipo de literatura é essa? Eu acredito que vocês já estão optando aí pelo romance, né? A novel. Não que o romance seja apenas uma história de amor. O romance é qualquer texto que ele é escrito aí em prosa e que conta e é uma narrativa longa, né? Uma narrativa mais longa. Mas normalmente as histórias de amor elas são contadas em romances, tá certo? Outro caso, existem autores, né, como por exemplo o Machado de Assis, que ele escreveu diversos tipos de literatura, de histórias em diversos tipos de gênero literário. As crônicas, por exemplo, elas são histórias mais curtas, né? Histórias contadas de uma forma mais curta. E nessas crônicas também podem existir histórias de amor. E também semelhante, né, a uma short story, né, que seria aí uma história mais curtinha. Nós temos as novels, né, que são os romances, sendo que esses romances eles são escritos de forma mais extensa. Temos também as histórias de aventura, adventure. Né? Por exemplo, nós podemos citar na literatura infanto-juvenil, Robin Hood. É uma
história de aventura. Na literatura infantil é muito comum a gente encontrar também um gênero chamado conto de fadas. Isso em inglês se chama tales. Tales, certo? Então esses tales são essas histórias onde nós temos histórias fantásticas, como é o caso aí da Cinderela, enfim, todas essas historinhas mais voltadas para o público infantil, normalmente elas são contos de fadas. Nós também costumamos ler, não é? Não é muito comum entre a geração de vocês, mas na minha geração nós líamos muito as tirinhas, as revistas em quadrinhos, né? Então essas revistas em quadrinhos, normalmente elas têm um tom de cômica, certo? E isso em inglês se chama comic strip, certo? Comic strip são as histórias com um fundo de humor, né? Tem que ter aí uma boa percepção a respeito do humor para poder entender essas histórias, ok? E mais uma vez enfatizando, gente, estudem o texto da página 115, que é essa revisão sobre o Franz Kafka, ok? E a nossa aula fica por aqui, bons estudos, qualquer coisa eu estou disponível pelo WhatsApp.